Deus pela vida desse querido casal. As crianças vão sair sem a tia Irene. Quem é? É a Valéria que vai cuidar. Metade está dormindo. Vai ser mais fácil. Muito bem, queridos. Então, vamos orar para pedir ao Senhor as bênçãos para o culto das crianças lá. Todo mundo fica sentadinho mesmo. Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos, Maria Júlia. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento onde nós apresentamos ao Senhor os nossos pequeninos. Usa, Senhor, a tua serva Valéria, que vai ministrar a tua palavra a essas crianças, ó Deus. E faz, ó Deus, com que seus coraçõezinhos estejam sensibilizados para compreenderem o amor que o Senhor tem por cada uma delas. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podem ir para a casinha. Mudou, Valéria? Mudou? É Milena, Muito bem, meus queridos, vamos passar a nossa meditação dessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. João 2, de 1 a 11. João capítulo 2, do 1º ao 11º versículo. Fiquemos todos de pé, aqueles que não estão com o bebê dormindo, para que possamos ler reverências na palavra de Deus. Eu vou ler na minha versão, os irmãos me acompanham silenciosamente. Diz assim o texto: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Agora não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos meditar, queridos, sobre Jesus transforma. Vamos fechar os olhos e orar. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, porque temos a consciência de que o Senhor transformou as nossas vidas. E também, ó Deus, somos confiantes das muitas transformações que o Senhor pode promover na vida de cada um de nós. Por isso, nesse momento, ó Deus, nós abrimos os nossos corações e nossos entendimentos para ouvirmos a Tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações, fala, ó Deus, à nossa igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse trecho da Bíblia é bem conhecido de todos nós. É um episódio na vida de Jesus muito marcante, onde ele transformou água em vinho. Ele transformou uma substância comum, simples, numa substância nobre. Então, aqui, provavelmente, essa história nem é narrada nos outros evangelhos, é somente aqui, somente João estava lá, ele viu, aconteceu isso. Também era uma situação particular, provavelmente família de Maria, família de Jesus. A gente vê que Maria
se preocupou com o que estava acontecendo, mas não tem vinho. Provavelmente fosse da família dela, era ali mesmo em Caná, na Galileia, onde Jesus cresceu, onde ele se tornou um homem. Então era uma situação familiar, e antes ainda do ministério de Jesus, embora ele já tivesse seguidores, já tivesse discípulos, já tivesse admiradores, o texto fala, né, seus discípulos estavam com ele, foram convidados também, mas ele ainda não tinha iniciado o seu ministério, ele não tinha dado início ainda à sua trajetória de pregação do Evangelho, de anunciação do reino de Deus. E é por isso que ele disse para Maria, para sua mãe, ainda não é chegar na minha hora, eu não estou no momento ainda de eu começar a trabalhar. Então, essa situação diferente, especial na vida de Jesus, no ministério dele aqui, nos traz tantos ensinamentos, tantas meditações possíveis, mas eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de um fator simples, único, incluído nesse texto, contido nesse texto, que é a transformação causada pelo poder de Deus. O poder de Deus de transformar água em vinho. Os irmãos devem saber que é muito comum, no mundo em que vivemos, as pessoas terem esses episódios especiais na vida de Jesus, como fábulas, como coisas criadas, como histórias de crentes, como algumas pessoas, como eu já até ouvi em comentário infeliz, mas existe o comentário, histórias de crentes. Mas nós sabemos que a Bíblia é isenta de erros, e se ela narra esse episódio dessa forma, é porque isso de fato aconteceu. E isso não é mais fantástico do que a multiplicação dos pães e peixes, do que Jesus andar sobre as águas, do que ele curar cegos de nascença, ressuscitar mortos. É simplesmente uma coisa trivial às mãos de Jesus. E nós, como sabemos quem era Jesus, compreendemos que esse texto ele relata um fato, algo que aconteceu na verdade, na história de Jesus. As pessoas ao redor, alguns nem entenderam o que estava acontecendo. O texto deixa claro que o mestre de sala era aquele que dirigia os eventos. Ele não entendeu o que aconteceu, ele não sabia que aquilo era água transformada em vinho, ele somente viu que era vinho, e vinho de boa qualidade, não era vinho de má qualidade. A saber, o vinho bom era o vinho novo, a uva colhida este ano produzia o vinho bom, o suco de uva maravilhoso que nós conhecemos. Aí ia passando o tempo, ele ia ficando velho, alguns iam fermentando, alguns ficavam com um gosto meio azedo, e aí se tornavam um vinho ruim. E aquele vinho ruim, então, normalmente se servia antes, nos casamentos, ao contrário, né? Se servia depois dos casamentos. Depois o pessoal já tinha bebido um monte, já não estava mais sentindo paladar nenhum, então se servia qualquer vinho. E o mestre Saulo observou isso: por que você guardou então o melhor vinho para o fim da festa? Porque era o vinho produzido pelo poder de Deus, era o melhor vinho, era o vinho especial. Então, sobre esse acontecimento real, um acontecimento que é um fato histórico, não é uma fábula, não é uma parábola, não é uma ilustração, aconteceu dessa forma. Nós não conseguimos compreender como essas coisas acontecem por causa da nossa pouca ciência, por causa do nosso pouco conhecimento sobre substâncias. Mas isso não se atribui a Jesus, o Filho de Deus, que sabe como essas coisas eram feitas. Então ele, simplesmente no exercício do seu poder, ele resolveu transformar água em vinho, na maior das verdades históricas. Então, queridos, vamos olhar as circunstâncias em que isso aconteceu, que ela reúne alguns fatores, alguns elementos que são importantes ao nosso conhecimento, importantes aos nossos estudos a respeito do poder de Deus. Em primeiro lugar, nós observamos que, como sabemos, o que aconteceu ali foi uma manifestação do poder de Deus, o poder que é ilimitado. O poder de Deus só tem um limite: a sua própria justiça. A própria vontade de Deus é o único limite do seu próprio poder. Ou seja, o Senhor pode fazer o que Ele achar justo e correto. Naquela situação, então, era a transformação da água em vinho. E essa manifestação tão especial, tão maravilhosa,
depende de algumas circunstâncias exclusivas. A primeira delas é que Jesus estava presente. O poder de Deus somente se manifesta sob o nome de Jesus. Em nenhuma outra forma é possível se contemplar o poder de Deus. Somente Jesus é o veículo do poder de Deus. Então hoje o poder de Deus manifesta em, desculpem a expressão, milagreiros, homens mais poderosos do que outros, pregadores que às vezes afirmam acontecimentos estranhos à natureza, não condizem com a estrutura do que nós entendemos ser a manifestação do poder de Deus, que depende da presença de Jesus, depende tão somente da autoridade de Jesus. Aquilo ali aconteceu em Caná da Galileia porque Jesus estava presente. Então era possível o poder de Deus se manifestar. Então essa é a primeira qualidade, o primeiro fator indispensável para a manifestação do poder de Deus em qualquer situação: a presença do Filho de Deus. Nós podemos ver, irmãos, que ali a transformação foi de água. Esses cântaros, essas talhas que estavam sendo usadas ali, elas eram destinadas àquela água das lavagens rituais dos judeus. Então não era uma água suja, não era água barrenta, era água normal. E aqui nós temos então um ótimo significado da ação de Deus, a ação transformadora de Deus. Ele não transforma o ambiente pecador num ambiente santo. Ele transforma as coisas normais em coisas especiais. E no lugar dessa água aqui a gente pode escrever qualquer coisa normal. Ele transforma um coração normal num coração especial. Ele transforma uma família normal numa família especial. Ele transforma uma igreja comum numa igreja especial. Um culto pode ser trivial, não pode? Pode, mas Deus pode transformar um momento comum de um culto num momento especial aos nossos corações. A saber, nós estamos hoje no primeiro domingo do ano, não é isso? Hoje é dia 5, né? Eu sou muito atrapalhado com as datas, mas hoje é o primeiro domingo do ano. Serão 52 domingos. E esses 52 domingos podem ser triviais, podem ser domingos comuns, podem ser aquele culto que a gente fica cochilando no culto, esperando a hora terminar e vai para casa. Pode ser uma missa, não pode? Pode ser somente um recital, mas podem ser momentos muito especiais, se pela presença de Jesus, pelo nome de Jesus, o poder de Deus transformar esses momentos em momentos especiais. E vamos olhar então aqui no texto quais são os outros elementos fundamentais para que nós possamos contemplar a ação do poder de Deus. Nós vemos que Jesus deu ordens àqueles servos para que eles tomassem algumas atitudes, onde nós encontramos o segundo elemento fundamental para que nós possamos ver no mundo o poder de Deus se manifestando em meio às pessoas: a obediência dos seus servos. Irmãos, quando Jesus chegou para aqueles homens e disse: essas talhas, enchei essas talhas, cabia aquela questão assim: ó, Senhor, elas já foram usadas, aquelas talhas eram usadas para uma água destinada a uma coisa. Se elas estavam vazias, é porque já tinham cumprido sua tarefa, o seu trabalho naquela festa. E eles podiam questionar, podiam dizer: já foram usadas, não há mais por que encher as talhas de água. Onde nós vemos aqui a imensa qualidade do bom servo. Obedece sem questionar, obedece à voz do Senhor sem perguntar por quê, sem perguntar para quê, sem questões, simplesmente obedecem. Queridos, o poder de Deus vai se manifestar na nossa igreja, na nossa família, quando o Senhor usar servos obedientes em nosso meio. Nós precisamos ser os servos obedientes de hoje. E sem a obediência dos servos, o poder de Deus não vai se manifestar na sua igreja. É um equívoco imaginar que a igreja tem poder. A igreja não tem poder. Crentes não têm poder. Somente o Senhor tem poder.
As nossas orações não são poderosas. Somente o ouvir do Senhor é que tem poder. Nós, portanto, somos tão somente instrumentos nas mãos do Senhor. E o seu poder vai ser manifesto, vai ser visível, vai ser maravilhoso, vai transformar coisas comuns em coisas especiais a partir da vida daqueles que obedecem. E obedecem, como o texto nos mostra, em nome de Jesus. Então, queridos, talvez essas duas sejam os principais fatores num ambiente para que ele seja transformado pelo poder de Deus. A presença de Jesus e a obediência dos seus servos. E aqui então, queridos, nós podemos levar esses acontecimentos para todas as situações de nossas vidas, para os nossos lares, nossas famílias, nosso trabalho, nossos estudos, nossas escolas, onde quer que vivamos, o que quer que estejamos fazendo, nós podemos aplicar essa verdade, essa realidade espiritual do Senhor, do poder do Senhor que nós conhecemos em nossas vidas, a partir da presença de Jesus e a partir da nossa obediência à voz do Senhor. E ainda, queridos, nós encontramos alguns detalhes interessantes, já no finzinho do texto que lemos, lá no versículo 11, que o poder de Deus se manifesta através desses fatores por um motivo, por um propósito claro. No último versículo, no versículo 11, nós encontramos esses motivos. O primeiro deles, Jesus diz que Jesus foi glorificado através daquele milagre, daquela maravilha que foi manifestada. Então, queridos, as manifestações do poder de Deus acontecem exclusivamente para que Deus seja glorificado. E ninguém mais, nem a igreja, nem o pastor, nem a nossa denominação. Nós honramos tanto nossa denominação, né? Mas ela não precisa ser glorificada. Pelo contrário, ela existe para glorificar. E as coisas vão acontecer quando tiverem como propósito a glória do nome de Deus. Aquela situação ali foi maravilhosa, fantástica, especial para glorificar o nome de Deus. E depois daquele acontecimento, Jesus foi glorificado por aquelas pessoas. E o resultado dessa glória nós vemos na finalização do texto. Muitas pessoas creram que Jesus era o Filho de Deus. Então as coisas maravilhosas podem acontecer em nosso meio para que Deus seja glorificado e para que muitas outras almas reconheçam que Jesus é o Senhor. Nós podemos transformar cultos comuns em cultos especiais para a glória de Deus e para a salvação de almas. Nós podemos transformar nossas famílias comuns em famílias especiais para que o nome de Deus seja glorificado em nossos lares. Cada um de nós, irmãos, podemos ser transformados em pessoas especiais nas mãos de Deus, desde que seja para a glória dele e para que outras pessoas reconheçam que Jesus é o Senhor. E os nossos passos nesse sentido é tão somente convivermos com a pessoa de Jesus, estarmos na presença de Jesus e sermos seus servos obedientes. Então, que o Senhor trabalhe a sua palavra aos nossos corações, de modo que todos venhamos a compreender claramente a maravilha do poder de Deus ao alcance da sua obra aqui na terra, ao alcance dos nossos olhos, e que um dia nós possamos ver então muitas pessoas salvas por Jesus, por esses mesmos meios aqui que nós lemos, pelo poder de Deus manifestado nessa igreja, na sua vida, na minha vida, para que Jesus seja glorificado, engrandecido entre nós e muitas almas nesse bairro venham a reconhecer Jesus. Amém, irmãos? Vamos mais uma vez nos colocar de pé e agradecermos a Deus pela sua palavra. Eu gostaria de convidar o pastor Ricardo para nos dirigir nessa oração. O irmão pode ficar aí mesmo, se o irmão quiser, não tem problema. Aí o irmão fala alto, o irmão é um cantor, ele vai orar e nós vamos ouvir. E o irmão estará então orando, agradecendo ao Senhor por esse nosso momento de culto e já pedindo as bênçãos de Deus para todo o seu povo durante toda essa semana. Tá bem? Oremos então com o nosso pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos
mais esse momento bom e agradável que o Senhor está nos concedendo quando juntos estamos, ó Deus, aqui reunidos diante do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque só o Senhor é Deus. Tu és magnífico, todo poder pertence ao Senhor. Ó Deus, na tua palavra nos fala Jesus dizendo que sem o Senhor a gente não faz nada. Nós somos, ó Deus, instrumento em tuas mãos. E eu te peço, Pai, que as tuas bênçãos continuem, ó Deus, acontecendo neste lugar. O Senhor permitiu que o teu povo, ó Deus, se reunisse aqui para glorificar o nome do Senhor. Da mesma maneira, Deus, as igrejas reunidas neste momento, glorificando o teu nome. Ó Deus, tu és o nosso Deus soberano, o Senhor que tem sondado as nossas vidas, os nossos corações. O Senhor tem acompanhado, ó Deus, os momentos em que vivemos, porque na tua palavra nos diz, ó Deus, se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morrermos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Deus, por isso que o nosso coração está alegre, a nossa alma engrandece o teu nome, porque nós pertencemos a ti. Mas muito obrigado, Deus, quero te agradecer de todo o meu coração. Mas essa oportunidade, quando a gente ouviu a palavra do Senhor, nós cremos que o milagre acontece, mas o milagre acontece no nome de Jesus. Somente o Senhor pode realizar milagres. O homem não tem essa capacidade. O homem não tem, ó Deus, essa autoridade, ó Deus, para realizar milagres ou sinais qualquer. Todos os sinais, ó Deus, todos os milagres que acontecem, é o Senhor que realiza, porque o poder pertence ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida do teu servo. Que o Senhor continue usando o teu servo, a família dele. O Senhor colocou ele aqui, ó Deus, para guiar este rebanho, para fazer, ó Deus, a diferença como ele tem feito aqui neste lugar. Abençoe, ó Pai, todas as famílias aqui reunidas. Nos dê uma semana de paz de tua presença. E aqueles irmãos ou famílias que estiverem passando por algumas provações, algumas dificuldades, em lutas, batalhas espirituais, que o Senhor possa, Deus, abençoar o seu povo, todas as famílias que estiverem passando por lutas, porque o poder pertence ao Senhor. Cabe a nós, conforme está escrito na tua palavra, nos fortalecer no poder do Senhor, e na palavra do Senhor, conforme está em Efésios capítulo 6, verso 10. Nos ensina, Senhor. Nos dê, ó Deus, sabedoria. Nos dê, ó Pai, a tua visão, para que a gente possa, Deus, entender com clareza a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E não permita, Senhor. Nós sabemos que o Senhor jamais vai permitir, Deus, que o inimigo venha bagunçar com a vida do teu povo, porque nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Fica conosco, perdoa os nossos erros, nossas falhas. É o que eu te agradeço, Deus, por essa comunhão, pela presença do Senhor nas nossas vidas e neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ainda, queridos, orar silenciosamente ao som do todos. Depois da música, então, nós nos retiramos dos nossos cumprimentos na sala ao lado. Oremos.